Sejam muito bem-vindos, irmãos e irmãs, a mais esse momento devocional. Que Deus, Pai, Filho e Espírito Santo estejam com todos nós nesse momento e que queremos refletir na Sua palavra. Amém. Meus amados irmãos e irmãs, o texto que servirá de base para a nossa devoção de hoje é o texto de Êxodo, capítulo 33, dos versículos 17 ao versículo 23. Êxodo, capítulo 33, versículos 17 a 23. E assim está escrito: O Senhor Deus disse a Moisés: Vou atender o seu pedido, porque conheço você bem e você conseguiu a minha aprovação. Aí Moisés suplicou: Por favor, deixa que eu veja a tua glória. Deus respondeu: Eu farei com que todo o meu brilho passe diante de você e direi qual é o meu nome sagrado. Eu sou o Senhor e terei compaixão de quem eu quiser e terei misericórdia de quem eu desejar. E ainda disse: Não vou deixar que você veja o meu rosto, pois ninguém pode ver o meu rosto e continuar vivo. Mas aqui há um lugar perto de mim, onde você poderá ficar em cima de uma rocha. Quando a minha glória passar, eu porei você numa rachadura da rocha e o cobrirei com a minha mão até que eu passe. Depois tirarei a mão e você me verá pelas costas, porém não verá o meu rosto. Até aqui então a nossa leitura. Bem, meus queridos irmãos e irmãs em Cristo, esse texto que nós ouvimos há pouco nos mostra um momento na vida de Moisés em que ele ficou entre duas rochas, digamos, uma rachadura, entre duas paredes de rocha, ou seja, num lugar difícil, num lugar, imagino que apertado, e talvez até um pouco sufocante, entre rochas numa rachadura. Foi assim que Moisés se encontrou para que ele pudesse realizar o seu próprio desejo. As Escrituras Sagradas nos dizem: o Senhor Deus falava com Moisés face a face, como alguém que conversa com um amigo. Moisés falava com Deus de um jeito que poucos haviam feito, face a face. Moisés conversava com Deus como se conversasse com um amigo. Na hora que ele precisasse conversar, Deus conversava com ele. Ele conversava como nós estamos conversando agora, olhando uns para os outros. Porém, Moisés, ele queria algo mais. Ele não estava apenas satisfeito em conversar com Deus face a face. Mesmo podendo e tendo sempre conversado com Deus face a face, Moisés queria ver a glória divina, a glória de Deus que ele ainda não havia experimentado. Moisés ainda não conhecia a glória de Deus. Moisés ainda não tinha visto a face gloriosa do Pai. Isso porque essa visão gloriosa não era permitida, nem para Moisés, nem para ninguém. E o Senhor mesmo disse para Moisés porque ele não poderia ver o rosto dele. Ninguém pode ver o meu rosto e continuar vivo. Isso porque todos aqueles que veem o rosto de Deus caem como mortos, isso por causa do pecado que é em nós. Moisés, por ser um pecador, também não poderia ver a face de Deus, senão cairia morto naquele instante. Porque a Bíblia nos afirma que o pecado não subsiste com Deus, ou seja, o pecado ele não pode ficar vivo na presença de Deus. O pecado é destruído, ou seja, nós seríamos destruídos caso víssemos o rosto de Deus diante de nós. Mas ainda assim, o Senhor achou uma solução para Moisés, porque o Senhor disse que gostaria de conceder aquele desejo a Moisés, mostrando então uma maneira que ele poderia ver um pouquinho da sua glória com segurança. Deus colocou Moisés numa fenda, ou como a Bíblia diz, uma rachadura de uma rocha, ou seja, como se Moisés tivesse uma rocha, a rocha cria uma rachadura, e nessa rachadura, então, entre duas rochas, Moisés estava. E sobre ele, Deus, então,
coloca sua mão, o cobre, enquanto ele passa com sua presença gloriosa por perto da presença de Moisés. E assim então foi permitido que Moisés apenas visse um vislumbre seguro e passageiro da glória de Deus. Moisés apenas viu as costas de Deus, não pôde ver o seu rosto entre rochas numa rachadura. Quantas vezes, meus amados, não podemos nos encontrar nesse mesmo lugar em nossas vidas, ou seja, num lugar complicado? Ou talvez nós estejamos já vivendo neste lugar complicado. Podemos estar enfrentando talvez uma decisão difícil, presos na indecisão, ou talvez estejamos simplesmente em um lugar do qual nós não desejávamos estar, um lugar que não está nos fazendo bem. Meus queridos irmãos, em tempos de dificuldade, de provação, quando nos encontramos numa situação ou num lugar difícil, tal como naquela rachadura da qual Moisés se encontrou naquele instante, desejamos ver também a glória de Deus diante de nós, assim como Moisés quis ver. Infelizmente, muitas vezes nos encontramos esmagados, desamparados, pressionados contra uma parede de pedra, de tristeza ou de perda. Queremos que Deus intervenha em nossa vida com força e poder grandioso para nos salvar, nos livrar e mudar a circunstância que tememos ou que queremos evitar ou da qual nós estamos passando. Deus que nos entende, que também foi esmagado, que também foi desamparado e pregado em uma cruz, gentilmente nos mantém vivos, mesmo que seja nesse lugar difícil, e nos cobre com a sua confortante palavra de perdão e esperança. Pode ser que, talvez, assim como aconteceu com Moisés, seremos autorizados a ver um pouco do vislumbre passageiro da glória de Deus em uma cura repentina e inesperada, ou em uma resposta milagrosa à nossa oração. No entanto, mesmo sem esse vislumbre, na sua doce palavra, no seu doce evangelho, vemos a sua glória velada em segurança da carne humana. Em Jesus Cristo, meus queridos e amados irmãos, a glória de Deus estava oculta na fraqueza e no sofrimento da sua morte na cruz. Em sua ressurreição, esta glória de Deus foi-nos revelada aos olhos da nossa fé. Jesus derrotou o pecado e a morte. Ele destruiu as rochas e os lugares difíceis que nos ameaçam esmagar de dor e desespero. Em sua morte e ressurreição, temos a esperança certa de que um dia não apenas veremos a sua glória, mas compartilharemos dela. Quando Ele, Cristo, aparecer, vocês aparecerão com Ele e tomarão parte da sua glória, afirma o apóstolo Paulo. E até que chegue esse dia, Cristo promete que irá nos proteger com a sua mão protetora. Deus pode evitar que vocês caiam e pode apresentá-los sem defeito e cheios de alegria na sua gloriosa presença. Por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor, louvemos o único Deus, o nosso Salvador, a quem pertencem a glória, a grandeza, o poder e a autoridade, desde todos os tempos, agora e para sempre. Amém. Assim afirma o livro de Judas. E assim também nós encerramos esse nosso momento. Que a Deus seja toda a glória, todo o poder e toda a honra, agora e para sempre. E que Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, guardem essas palavras em nossa mente e em nosso coração. Amém. Meus queridos e amados irmãos, eu gostaria de, nesse momento, convidar a cantarmos um hino chamado Seja Deus Gracioso.
amados irmãos e irmãs, antes de nós encerrarmos esse nosso momento de devoção, eu gostaria de convidar a fazermos uma breve oração. Deus e Salvador, embora desejemos ver a sua glória, sabemos que você está conosco como prometeu. Nos dê sempre os olhos da fé para vermos a tua glória escondida e revelada na água simples e no pão e no vinho dos sacramentos, tuas dádivas para nós. Mova-nos pelo teu Espírito para chegar a você em oração. Quando nos sentirmos esmagados e desamparados, fale conosco como falou com Moisés em sua santa palavra. Nos fortalece e nos mantém até aquele dia em que veremos a tua glória face a face. Amém. Bem, meus queridos e amados irmãos e irmãs, encerramos mais esse nosso momento devocional. Continuarei orando por todos vocês, para que Deus continue abençoando a todos nós nesse momento em que nós estamos vivendo. Também convido a continuar nos seguindo para continuar participando das nossas devoções e também dos nossos cultos. Também reforço o que eu já vinha falado em outros tempos, que precisando de mim, podem entrar em contato comigo. Estou aqui para lhes ajudar da maneira em que vocês precisarem. Que Deus abençoe a todos vocês hoje e sempre. Amém.